pode ser uma desapropriação sanção rural. E por que que você está sendo desapropriado? Porque o seu imóvel, ele não está cumprindo a função social. Não vão perguntar na sua prova qual é a função social, porque isso vai depender de cada situação. Por exemplo, a função social do município de Recife é uma, do município de João Pessoa é outra. Você só tem que lembrar desse nome. Então, por que que você está recebendo essa sanção? Porque o seu imóvel não está cumprindo a sua função social. Se a sua desapropriação for uma desapropriação sanção e o seu imóvel for um imóvel urbano, a gente tem que falar o seguinte: quem é que tem a competência para desapropriar e se tem ou não tem algum tipo de indenização. Se tem ou não tem algum tipo de indenização. Vê só. Você tem um imóvel urbano. Só que seu imóvel urbano, ele não está cumprindo a sua função social. Ele não está cumprindo a função social. É difícil a gente visualizar isso em Recife, porque eu acho Recife uma bagunça. Eu posso falar porque eu sou daqui. Recife é tudo desorganizado. Recife tem um hospital da restauração, aí tem uma escola pública do lado do hospital e tem um bar bem na frente, né? Pronto, que tem sinuca, inclusive. Então você já bebe, já vai para o hospital, já joga sinuca, já vai para o colégio, já faz tudo ali. Era para ser mais separadinho, não precisava ser igual a Brasília. Não sei se vocês já foram em Brasília, mas Brasília é tão organizado que dá raiva. É a rua das farmácias, aí só tem farmácia. Aí é a rua das padarias, aí só tem as padarias. Aí eu tô na rua da padaria, eu quero a farmácia. Não, vai para a rua das farmácias, não é isso, pronto. Então é tudo separadinho. Imagina o seguinte, vamos imaginar que o plano diretor, não precisa aprofundar isso, porque isso é legislação específica, mas todo município tem um plano diretor. Aí imagina que no plano diretor, essa rua é uma rua comercial, só pode ter comércio nessa rua. Aí você tem uma casa aqui nessa rua, mas você não colocou a sua casa para ser comércio. Concorda que você não está cumprindo a função social da propriedade? Então você pode receber uma desapropriação como forma de quê? De sanção. Só que cuidado com a pegadinha. A desapropriação comum não é do azarado? Quem é que pode desapropriar? Todo mundo aqui, ó. União, Estado, Distrito Federal e município. Agora, a desapropriação sanção urbana é porque o seu imóvel não cumpriu o plano diretor que foi feito por aquele município. Aí eu te pergunto, quem é que tem a competência para fazer essa desapropriação sanção? É qualquer ente federativo? Não. Só um pode fazer. Qual? O município. Porque é o município que cria as regras dele. Então, é o município que vai ver se aquele imóvel está ou não está cumprindo as regras. Então, a competência é só do município. Cuidado para não confundir uma coisa. Se disser na sua prova, todos os entes federativos podem desapropriar, certo ou errado? Certo, todos podem. Agora, se falar especificamente que é uma desapropriação sanção de um imóvel urbano por ele não cumprir a função social, só quem pode fazer essa análise é o município. E se é? Não, de outro não. Não, aqui não. Tem outro no rural. Aqui no urbano não. Oi? Mas aí é ali, a comum. Porque aí tu não está fazendo nada de errado. Aqui tu fez algo de errado. Aqui é uma sanção. Aí aqui vai ter indenização, sim ou não? Sim. Tem indenização, sim, tá? Tem indenização, sim. Só que tem um ponto. A indenização, ela não vai ser paga em o quê? Dinheiro. Ela vai ser paga em títulos da dívida pública. Prazo de resgate, 10 anos. Não é pago em dinheiro, é pago em títulos da dívida pública. Prazo de resgate em 10 anos. Deixa eu tentar explicar isso aqui de uma maneira muito simples para você. Veja só. O que é título da dívida pública? Título da dívida pública são
papéis. Na verdade, não é nem papel mais físico, é tudo virtual hoje em dia. Então, você recebe papéis. Deixa eu tentar fazer uma analogia com investimento, para ver se fica fácil. Tu já escutou falar assim, tu pode investir teu dinheiro na renda fixa. O prazo de resgate é em 2030. Não tem um negócio desse que teu dinheiro fica rendendo lá, prazo de resgate? O tal dos CDB que o povo fala? Só um exemplo por cima. Então, eu estou aqui em 2024, pode ser que eu compre um CDB com vencimento para resgatar em 2030. Até lá, meu dinheiro ele fica rendendo. Então, essa pessoa daqui, que ela foi desapropriada como forma de sanção, ela não recebe dinheiro. Ela recebe títulos da dívida pública, mas ela vai resgatar esse título em que prazo? 10 anos. Veja que coisa maravilhosa, né? Ele não vai perguntar na sua prova, logicamente, como é o procedimento de resgate, ele pergunta o prazo de resgate. Prazo de resgate é o prazo de 10 anos. É claro que tu pode negociar, mas isso não cai na prova e aí a gente vai seguindo. Então, tem indenização, não é em dinheiro, é em títulos da dívida pública que você resgata no prazo de 10 anos. Já estão com pena dessa pessoa? Na prática, não. Na prática, você pode trocar título. Só em 10 anos. É. Aí você resgate. Prazo de resgate, 10 anos. Se você teve pena dessa pessoa, sua pena vai aumentar da próxima pessoa. A desapropriação pode ser uma desapropriação, sanção da área rural. Assistiram o Rei do Gado? Por que eu estou falando novela? Porque o Rei do Gado é isso aqui, minha gente. A novela é isso aqui. Vou contando a história do Rei do Gado, tá? Rei do Gado. Não vamos entrar em mérito político, porque isso não interessa na nossa prova, até porque ninguém, absolutamente ninguém, vai colocar a gente lá dentro, tá certo? Se colocar, você não estava aqui assistindo essa aula. Então, vamos imaginar o seguinte. Qual é a história de Rei do Gado? A história do Rei do Gado é que tinha fazendas produtivas e fazendas improdutivas. Aí, na novela, tinha o movimento dos sem terra. E a novela ela girava em torno do seguinte: os sem terras eles estavam querendo que a fazenda improdutiva, que era do Antônio Fagundes, ela sofresse uma desapropriação, sanção rural, já que o imóvel dele estando improdutivo, aquele imóvel rural não estava respeitando a sua função o quê? Social. Aí, engraçado é que Antônio Fagundes se apaixonou pela Patrícia Pilar, ficou com ela, inclusive, que era dos Sem Terra na novela. Mas ninguém vai assistir, já contei o final da novela. Então, no final da novela, é feita a desapropriação sanção rural. E a desapropriação sanção rural, ela tem a finalidade de fazer a reforma agrária. É fins de reforma agrária. Aí eu te pergunto, quem é o ente federativo competente para analisar questões de reforma agrária? É qualquer ente federativo? Não, vai ser quem? A União. Aqui não vai ter indenização ou tem indenização? Tem, mas ela não vai ser paga em dinheiro. Vai ser paga em títulos da dívida agrária. Da dívida agrária. Acharam 10 anos muito? Sabe quanto tempo? 20 anos. Não sei nem se o Antônio Fagundes já recebeu. Não lembro quando foi a novela. Eu assisti a primeira versão da novela. Eu não lembro quando foi a novela. Não sei se ele recebeu até hoje. Mas o prazo de resgate é um prazo de 20 anos. Na novela foi? Foi. Essa parte eu não lembro. Eu acho que eu, criança, não foquei nessa parte. Não, eu não lembro disso não. Isso não lembro não. Eu nem que eu era pirraia. Eu posso não ter prestado atenção nisso daí, mas... Foi quem? Foi quem? Já estão dando... Quem é Leia? Quem é Ralph? Ah, sim. Ah, tá. Pronto, tá. Ah, tá. Menino. Assistiu mesmo, viu? Assistiu mesmo. Passou de novo agora. Eu achei a primeira versão. A primeira, faz tempo. Agora do detalhe da Gaia marcou, não foi? Então. Ai, vocês são muito engraçados. Até aqui fechado. Ó.
Confisco. Ele diz o seguinte, ó. Se você usar seu imóvel, que pode ser um imóvel urbano ou um imóvel rural, se você está usando seu imóvel urbano rural para a cultura ilegal de plantas psicotrópicas. Resumindo, né, minha gente? Cultura ilegal de planta psicotrópica tem uns pezinhos de maconha. Vou escrever aqui droga e pronto, tá certo? Cultura ilegal de planta psicotrópica. E exploração de trabalho escravo. Se você usa o seu imóvel, seja ele urbano, seja ele rural, para fazer a cultura ilegal de planta psicotrópica ou fazer a exploração do trabalho escravo, não precisa ser os dois, tá? Tu não precisa ser Lúcifer, plantar droga usando escravo, né? É um ou outro, né? Não precisa também a pessoa caprichar tanto, tá? Então, se você usa o imóvel urbano ou rural para plantar droga ou para poder explorar trabalho escravo, eu sei que tem gente que faz os dois de uma vez só, mas não precisa ser os dois, você vai sofrer o confisco. E com confisco, você vai perder a sua propriedade, vai ter algum direito à indenização ou nenhum direito? Nenhum direito, que é só o que faltava, né? Aí brasileiro é tão cara de pau que eu me lembro de um caso, que foi um caso da jurisprudência, que imagina que isso aqui era o terreno do cara. Isso aqui era o terreno do cara. Aí ele plantava a droga nessa parte daqui e aqui tinha umas galinhas, umas vaquinhas. Aí ele sofreu confisco de onde tinha as drogas de tudo. De tudo. Aí ele entrou com um processo contra o Estado, dizendo que era para desapropriar só dos pezinhos de maconha. Quer dizer, aqui tem pezinho de maconha, desapropria. Aqui tem galinha, não. Aqui não, galinha pode. Aqui vaquinha, vaquinha pode. Não, maconha, maconha não pode. Pelo amor de Deus, né? Então, o confisco é de toda a área e não exatamente do local, do ponto que você estava plantando a droga. Isso, cuidado com isso daí. E se o terreno é alugado, o que que acontece? Via de regra, imagina o seguinte, eu aluguei o meu terreno para Manu, aluguei meu terreno para Manu, e Manu começou a plantar droga. Via de regra, eu não sofro confisco, me deu umas uvas, tá vendo? Eu retribuo assim, não foi? Me deu umas uvas e eu retribuo assim. Então, eu aluguei meu terreno para ela. Se ela estava plantando droga, via de regra, não tem confisco ou tem confisco? Tem, viu? Só não vai ter confisco se eu conseguir provar que não tive nenhum tipo de culpa em elegendo ou em vigilando. O que é isso? É porque cai em latim mesmo. O que é culpa em elegendo? Eu não tive nenhuma culpa na escolha de quem eu vou alugar. Porque imagina o seguinte, Manu era uma pessoa toda correta da igreja, todo mundo da comunidade adorava ela, uma pessoa que faz caridade. Eu ia imaginar que ela plantava droga? Não. E vamos imaginar que de tempos e tempos eu passava lá para avaliar se estava tudo correto. E estava tudo certo. Tinha umas vaquinhas, tinha umas galinhas, estava tudo certo. Então concorda que eu não tive nenhum tipo de culpa, nem na escolha e nem na falta de fiscalização. Aí nesse caso não vai ter confisco. Mas via de regra, se eu alugo para ela, eu sofro confisco. Porque a regra é que eu ou escolhi mal ou não fiscalizei. Eu tenho que provar que não existiu isso. Sim, o confisco é da União. Quem vai fazer o confisco aqui daqueles terrenos vai ser a União. Aí vai ser. O confisco aqui vai ser pela União, porque essas questões daqui vão entrar como questões federais. Então, o confisco vai ser feito pela União. Fechado até aqui? E o que é isso daqui, ó? Desapropriação indireta. O que é desapropriação indireta? É uma desapropriação que não respeitou o procedimento. Não respeitou o procedimento. Pensa comigo o seguinte: para poder eu, Estado, eu quero fazer uma nova escola pública. Quero fazer uma nova escola pública. Eu, Estado, posso desapropriar vocês para fazer essa escola, sim ou não? Posso. É uma desapropriação comum. Agora, como é a desapropriação? É só chegar e falar, vai embora de casa? Não, tem todo um procedimento, que a gente vai ver esse procedimento, tá? Mas tem todo um procedimento para ter essa
desapropriação. Só que aí imagina que João, ele tem uma casa lá no interior e ele viajou para a Espanha, foi fazer um mestrado, passou 3 anos na Espanha. Quando ele voltou para a casa dele, estava a escola pública funcionando na casa dele. Só que ele não foi notificado, ele não recebeu indenização, não teve procedimento, simplesmente invadiram a casa dele. Isso daí é uma desapropriação o quê? Indireta. Porque a desapropriação foi feita, mas não se respeitou o procedimento. Ponto interessante. Ele vai mandar parar de funcionar a escola e voltar para casa? Vai não. Vai se resolver em perdas e danos. Então ele vai pedir simplesmente uma indenização posterior. Por quê? Supremacia do interesse público em relação ao interesse o quê? Privado. Para a coletividade, é melhor a escola do que João ter a casa dele. Então, dane-se João. É mais ou menos assim. Então, ele vai ter direito a uma indenização. Posso. Então, a desapropriação ela tem todo um procedimento. Para eu te desapropriar, a gente vai ver, eu tenho que fazer um decreto, tem que avaliar o bem, tem que te oferecer a indenização. Só que digamos que tu viajou e quando tu voltou, já estava um posto de saúde funcionando na tua casa. Tu não passou por procedimento nenhum, não teve defesa, não viu a indenização, não fez nada. É como se o poder público invadisse tua casa. Foi uma desapropriação, que agora a tua casa é um posto de saúde, mas foi uma desapropriação que não respeitou o procedimento. Tu vai poder mandar parar de funcionar o posto de saúde? Não, porque o posto de saúde é melhor para a coletividade. O que tu vai pedir agora? Perdas e danos. Vai pedir uma indenização posterior, mas a casa perdeu. Depende de quem fez a desapropriação. Se era uma escola pública federal, aí você vai processar a União. Se era municipal, processo município. É, a questão vai falar quem foi que fez. Fechado até aqui? Ah, é porque quando eu faço a desapropriação dessa área rural, necessariamente eu tenho que fazer essa desapropriação para finalidade de reforma agrária. Vai existir a repartição da terra para o cultivo. Então eu vou dividir em várias pequenas glebas para poder dar, por exemplo, para produtores locais para eles produzirem naquela área. Agora, como é feita a reforma agrária, aí já vira constitucional. Essa é a finalidade. A finalidade da desapropriação sanção é para fazer reforma agrária. Não vai ser em dinheiro, porque a lei é o coitado. Porque é o. Ele, aí é coitado duplamente, né? Coitado. Ele foi azarado, não teve procedimento, levou um susto. Se brincar, cabe até um dano moral aí. Da desapropriação indireta. Meu Deus, peraí. Me deu um bloqueio agora. Peraí, calma. Deixa eu respirar. Desapropriação indireta. 10 anos. 10 anos para poder você fazer o pedido. É porque tem 10, tem 15, peraí. 15 anos é que teve obra, não teve obra. 10 anos se existiu alguma obra no seu imóvel e 15 anos se não existiu obra nenhuma no seu imóvel. Então, 10 anos para você pedir a indenização na desapropriação indireta. Se fizeram alguma obra, fizeram a escola. Se não fizeram obra, simplesmente entraram na sua casa, 15 anos. Menina, agora eu fiquei carregando agora, viu? Foi carregando. Quase. Hã? Menino foi. Agora eu tive que buscar no âmago da lembrança agora esse prazo. Foi. Porque o particular não vai poder pedir uma indenização? Mas ele não tem a vida toda, não. Ele tem quanto tempo? 10 anos, se fizeram alguma obra, e 15 anos se não fizeram obra nenhuma. 10 ou 15 anos. Fechado até aqui? Mas a sanção, aí não vai ser sanção. Porque aí vai ser desapropriação comum. Sendo na comum, vai ser da União. Sem obra. Não. Entra interesse público todo dia. Também não concordo. Eu acho que ele deveria pegar de volta. Mas assim, se está sendo usado para alguma finalidade pública, mas não teve obra, 15 anos. É usar. Tá lá o prefeito sentado na casa, né? Mas tudo bem. Ah, tudo bem não, né? Não concordo, mas. Falta a gente estudar o procedimento. 15. Sem obra, 10. 10 anos sem obra, 15 anos com obra. Sem obra, 10. Com obra, 15.
Não, peraí, vocês estão me deixando doido. Vocês estão me deixando doida, peraí. É que isso aí é tão difícil de cair que tá me dando bloqueio mental. Eu tô puxando a memória. Com obra, 10 anos. Sem obra, 15 anos. Com obra, 10 anos. Sem obra, 15 anos. Foi o teu? Foi? Eu não sei mais nem o que eu tô falando. Com obra, 10. Sem obra, 15. Menino. Vai não, né? Também siga misericórdia, né? Misericórdia. O que a gente tem que ver agora? O procedimento de desapropriação. Qual é o procedimento? Que não é só chegar na tua casa e mandar tu embora, concorda? Tem todo um procedimento. Tem que ser feito um decreto, tem uns prazos para a gente analisar nesse decreto. Só que falta 40 segundos. Querem começar? Não, né, minha gente? Vamos embora. E eu acho que amanhã sou eu de novo aqui, viu? Aí a gente continua. Eu acho. Vão avisar vocês.